Olá pessoal, boa noite a todos. Falo boa noite, mas assim, entendeu? É algo meio que indiferente, né? Porque isso depende da hora que vocês forem acompanhar esse vídeo, no caso. Nós estamos trabalhando, entendeu? O objetivo dessa temática, né? Cujo nome é Tradição Bíblica. Eu emprestei esse nome aí de um livro que é muito, assim, foi muito importante para mim, chama-se Tradição Bíblica. Ele foi escrito por um padre, o Jorge Alju, né? E esse padre, né, fez esse livro aí na década de 70, no final da década de 70. E é um livro muito bom porque ele trabalha com questões teológicas, entendeu? Que de certa forma são modernas. Fala questões teológicas, mas não relacionadas à teologia sistemática, em relação à crítica textual bíblica e tal. Ele vai falar a respeito do processo de formação do cânone bíblico, os livros apócrifos e tal. Um outro livro muito bom, entendeu? Que eu tenho, entendeu? Né? E indico para quem realmente gosta desse assunto, desse conteúdo, é a Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, de Júlio Trébolo Barreira. Então ele não vai trabalhar muito essa questão das escolas, por exemplo, literárias ali em Israel, processo de formação do Antigo e do Novo Testamento também, mas ele vai falar, entendeu? Ele vai descrever o processo de transformação que a Bíblia já foi ocorrendo, as várias traduções bíblicas, o processo de formação e colonização bíblica. Ele cita um pouco em relação à questão dessas escolas literárias, mas ele não fica só no caso aí nisso. A ênfase dele se dá mais nessa questão mesmo do processo de formação bíblica, entendeu? Desde o processo de utilização de material, os pergaminhos, os rolos, que eram feitos em couro, depois papiro, depois os códices, que era uma espécie de livro, até Gutenberg. O processo de transcrição literária, tal, através de escribas, né? As maçoretas sendo utilizadas para você conservar certas palavras, né? Que são as vogais mesmo aí, do alfabeto hebraico, né? Quer dizer, são os pontos relativos às vogais dentro do alfabeto hebraico, no caso. Então ele trabalha muito isso, né? Esse Júlio Trébolo Barreira, é um livro grande, né? E é um livro assim bem exaustivo e bom, para quem gosta disso daí, é um livro muito bom. Li também, entendeu, né, durante minha formação mesmo em história, mas por conta própria, de maneira didática, livros de arqueologia bíblica. Então tem um livro que é clássico, eu indico também, que E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro encontra-se para baixar em PDF na internet. É um livro que foi feito aí, praticamente, se não me engano, na década de 50, 60. É um livro um pouco mais antigo. Só que fala-se muito a respeito de arqueologia bíblica. Então, o interessante desse livro, entendeu, é que ele vai citando vários elementos da arqueologia bíblica. Então, isso daí é interessante. Para quem gosta disso daí também, entendeu? Tem também um livro bom, né? Tem alguns livros que falam a respeito de antropologia bíblica. Tem um livro muito bom que fala a respeito do papel da mulher dentro, entendeu, ali, do universo bíblico. Então, você tem um material muito bom relacionado a essa questão, por exemplo, de crítica textual, de hermenêutica, no caso aí, de ambientalização daquele contexto e tal. Então, esses livros foram importantes para mim, porque aí eu pude, de certa forma, compreender um pouco mais aquela sociedade, aquelas pessoas, durante a minha formação, no caso, e, paralelamente, eu também encaixava entre as minhas leituras bíblicas e a história, de maneira geral, dos povos que viviam na Antiguidade. Então dá para fazer um apanhado muito legal, entendeu, né? Tem livros bons, né? Dá para você utilizar, por exemplo, a ciência para enriquecer o conteúdo que você quer transmitir. Filosofia, mesmo, entendeu? Outras áreas das ciências humanas e sociais, dá para você muito bem, entendeu? Incorporar, né? Utilizar essas ferramentas aí para você realçar, né, tudo aquilo que a Bíblia traz de bom, né, para nós, no caso. Então, eu aconselho aí as pessoas a se voltarem a isso. Não só a teologia em si, a teologia é muito bom, né, para você realmente ter uma noção, uma compreensão a respeito da Bíblia, né, e dessas ciências que acompanham a interpretação bíblica em si. É bom, entendeu? Mas tem outras formas de você, de certa forma, se voltar a esse discurso bíblico e enriquecer através, por exemplo, do conhecimento, que não pode ser descartado, que não necessariamente deve ser descartado. Assim como o Senhor, entendeu? Ele usa aquele que não tem conhecimento, coloca palavras, entendeu, dele na boca dele, ele usa aquele que tem conhecimento, ou faz aquele que não tem conhecimento ter conhecimento,
para que a glória seja manifesta. Então, quer dizer, a ação do Senhor ela é infinita, né, através da sua multiforme graça, como nos lembra aí o apóstolo Paulo. Bom, vamos voltar então a esse assunto, ao conteúdo. Então, o objetivo mesmo, entendeu, desses estudos, né, que nós estamos realizando aqui, a tradução bíblica, é falar um pouco a respeito do universo bíblico, do Antigo Testamento. Então, paralelamente, eu vou fazendo algumas paráfrases, né, alguns comentários, né, relacionando assim, a questão histórica, um pouco de exegese, né, a questão da palavra ali utilizada, né, a própria temática, entendeu? O que aquele versículo quer dizer, né, a mensagem, né, relacionada, por exemplo, ao versículo ou ao capítulo em si. Então, nós vamos trabalhando aí de várias formas na explanação desse conteúdo. O objetivo meu é trabalhar. O objetivo, a priori, a princípio, é o quê? É trazer, entendeu, em mim uma necessidade, reforçar em mim a leitura bíblica, né? Como eu disse anteriormente, não que eu não tenha lido a Bíblia antes, eu já li alguns livros mais, outros menos, mas já li. Mas isso daí faz com que eu leia mais a Bíblia também e traga isso daí. Porque eu sou uma pessoa que eu sou movido assim por ideais, entendeu? Por objetivos. Se eu não tiver uma aplicação prática em relação ao que eu estou fazendo, né, eu tenho uma ação, vamos dizer assim, muito mais empirista, se for ver, né, através da prática. Então, tudo aquilo que eu, por exemplo, eu aprendo, tudo aquilo que eu faço, eu gosto de transmitir e realizar e fazer. Então, se eu não tiver um objetivo prático, então, para mim, ler a Bíblia, trazer, né, esse conteúdo, no caso aí, gravar esses vídeos, né, trazer essas explanações, no caso aqui, para mim para mim fica, vamos dizer assim, mais difícil. Não que eu não irá ler, sim, eu vou, mas não talvez de uma maneira sistemática, organizada, né, de Gênesis, por exemplo, até o Apocalipse. O objetivo meu é trabalhar de Gênesis e Apocalipse. Agora, não sei, entendeu? Se, de certa forma, eu irei continuar nessa façanha, entendeu? Então, estou iniciando esse processo, esse trabalho. Queira Deus, né, que eu realmente continue essa façanha, esse trabalho, né? Que não me venha outras obrigações, por exemplo, da vida, outras oportunidades, ou até mesmo eu mesmo, entendeu? De certa forma, deixando de lado, entendeu, esse princípio. Mas eu acredito que não, entendeu? E o objetivo realmente é continuar. Eu quero também, entendeu, frisar que o objetivo da veiculação desses vídeos na internet não é uma autopromoção. Em alguns momentos eu vou falar a respeito do livro, tal, que eu lancei, né, porque eu penso ser interessante por essa questão de comercialização do livro também, e porque é um livro bom. Né, todos aí que leram, tiveram assim de ler, gostaram, e pode ser muito aplicado no dia a dia. Mas, né, o objetivo meu mesmo, entendeu, é falar a respeito daquilo que realmente eu gosto, me identifico, né, tive oportunidades de trabalhar dessa forma, trazendo esse conhecimento, quer dizer, compartilhando conhecimento, porque o conhecimento também, entendeu, é compartilhado, você traz, você recebe o conhecimento. O objetivo, entendeu, é veicular isso aqui nas redes sociais, né, vincular isso aqui no YouTube, no caso aí, justamente para trazer então, esse conhecimento para quem se agradar, para quem quiser, né, ter esse conhecimento. Então, não é uma autopromoção no caso aqui, eu só quero simplesmente trazer esse conhecimento para quem realmente se interessar, né, ouvir também, tudo isso aí que nós iremos trabalhar. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, né, seguindo então, essa temática bíblica, no capítulo 15 de Gênesis, no caso aqui, até o capítulo 22, versículo 19. Então, capítulo 15, versículo 1, até o 22, 19. Eu não vou ler, entendeu, todos esses capítulos aqui. Eu vou ler versículos que são interessantes em relação a tudo isso que vai ser explicado e trabalhado. A Bíblia que eu estou utilizando é a Bíblia Plenitude, né? A Bíblia de Estudo Plenitude, revista e atualizada. E para hoje, entendeu, né, eu vou falar, né, um pouco a respeito desse livro aqui, de Bruce Feder, que fala a respeito de Abraão, é o título do livro. E tem um livro também do Tim LaHaye, daquele da minissérie Deixados para Trás, que ele vai falar a respeito de temperamentos transformados. Ele cita Abraão aí como um fleumático, né, que teve seu temperamento transformado ao longo do seu processo aí mesmo de fé. Né, vencendo medos, vencendo características que são, vamos dizer assim, mais fortes em pessoas
que, de certa forma, podem ser compreendidos como fleumáticos, como no caso aí o Tino aí compreendeu. Mas, entendeu? É algo assim, quer dizer, discutível, né? Não é uma afirmação, não é uma doutrina. Então vamos lá. Vamos lá começar, no caso aqui, o contexto. Aliás, eu me equivoquei aqui, é do capítulo 12, no caso aqui, de Abraão, né? Capítulo 12, vai falar a respeito de Abraão, de Gênesis, né? Capítulo 12, versículo 1, até o capítulo, no caso aqui, 22, versículo 19. Então é do 12, versículo 1 até o 22, 19. Não 15, como foi anteriormente, mas o capítulo 12. Então a Bíblia de Estudo aqui, Plenitude, entendeu? Eu vou me utilizar, entendeu? Da maneira como ela dividiu esses capítulos, né? Só para, de certa forma, aí, entendeu? Né? Trazer esse conteúdo de uma maneira um pouco mais prática. Então no versículo 12, entendeu? O título que ela dá para esse capítulo, no caso aqui, essa divisão, os autores, né? No caso aqui, que redigiram essa Bíblia, diz que essa primeira parte aqui do versículo 12, o título é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. No versículo 32 do capítulo 11, nós vemos aqui, entendeu, que o pai de Abraão, ele tinha morrido em Harã. E Harã era o nome do filho dele, né, que recebeu o nome do local onde Terá, no caso o pai de Abraão, estava vivendo. Então a família de Abraão saiu de Ur dos caldeus. Ur é onde hoje é o Iraque, os caldeus, onde foi a Síria, aquela região ali da Babilônia. Então, a região ali, hoje nós falamos a respeito das zigurates, região extremamente desenvolvida na época, era uma região, né, onde você tinha toda uma sociedade, né, todo um conjunto de leis já estabelecidos, né, havia toda uma organização ali naquele local, cidades realmente fortificadas, era comum então, as cidades serem fortificadas para evitar o ataque do inimigo. Então existia toda uma religião específica também, uma divisão de classe nessa cidade, Ur dos Caldeus e outras cidades. Então existia um comércio, existia agricultura, né, existia a criação de rebanhos. Geralmente quem criava rebanhos ficava fora das cidades, né? Então isso era comum, acontecia. Vamos dizer assim, era como se fosse a área rural. E essa agricultura era uma agricultura semi-extensiva. A pessoa ela caminhava, né, com esses animais, ela não ficava simplesmente num local, né, porque os recursos se exauriam e tinha que caminhar com essas ovelhas, geralmente animais de pequeno porte. Domesticação de camelos ainda não era muito utilizada. Era, mas não era tanto quanto, por exemplo, você vê em séculos posteriores. Então você tem uma diferença em relação a isso. Então, nesse período aqui da antiguidade, as cidades já estavam bem desenvolvidas. A cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, também estava bem desenvolvida com o seu aparato religioso, com o seu conjunto de leis, com seus costumes, né? A escrita, mesmo cuneiforme, né? Em tabuinhas de argila, a escrita era realizada em tabuinhas de argila, contratos que eram estabelecidos, regras. Então, quando você pega, por exemplo, o livro de antropologia bíblica, ele vai trabalhar, entendeu, isso daí. Ele vai falar, por exemplo, os achados arqueológicos que comprovam um pouco, entendeu, daquela sociedade da época, usos e costumes. Tem uma produção muito boa da TNT que fala a respeito disso, demonstra isso. Você vê a maneira como eles se vestiam, né? Existia uma diferenciação, por exemplo, cada família, ou cada clã se vestia de uma forma. E esse filme, o que vai dizer isso daí? Mas ele respeita isso. A maneira das casas, os ídolos do lar, cada lar tinha um ídolo específico e eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Então você tinha uma série de entidades ali, entendeu, né? Marduk, né, de certa forma ele fazia uma entidade, vamos dizer assim, superior naquela região ali da Babilônia, no caso aí. E existiam vários outros deuses também, formas de sacrifício a esses deuses também. Cultos orgíacos, né, tudo isso daí fazia parte aí da indumentária aí, vamos dizer assim, religiosa, os povos da antiguidade, e Ur dos Caldeus era diferente. E Abraão nasceu nesse meio. Você tem um desenvolvimento também nessa região da astrologia, né, aquela questão dos signos do zodíaco. Tudo isso daí nasce, entendeu, na Babilônia e nesse contexto. O processo, por exemplo, entendeu, de observação de vísceras de animais para saber o futuro, previsões, né, do futuro, a hepatoscopia. Formas de cirurgia, de certa forma, avançadas para a época até. Né? Então você tem uma série, entendeu, de características
que se nós, por exemplo, fôssemos a essas cidades, nós iríamos nos espantar em relação ao desenvolvimento que elas realmente tiveram. Tiveram muito desenvolvimento. Então Abraão nasceu nesse contexto, ele veio nesse contexto. Não se sabe, por exemplo, entendeu? Abraão era descendente, aí, no caso aí, de Noé, descendente de Sem, no caso, Shem, né? Então, Sem. Então não se sabe, entendeu? Até que ponto Abraão era politeísta ou não, provavelmente sim, né? Mas a Bíblia não aponta, entendeu, um estranhamento em relação, por exemplo, ao chamado de Abraão em relação a Deus, né? Então, de certa forma também, entendeu, né, não sabe até que ponto, né, era a relação, por exemplo, entre Abraão e Deus, e como isso foi se revelando. Há algumas tradições, por exemplo, judaicas, que vai dizer que Abraão ele era colérico e no seu íntimo ele já não se contentava com, né, a idolatria, com a atribuição, por exemplo, de forças, né, de elementos, por exemplo, da natureza a seres, né, a estátuas, né, a objetos realmente criados e adorados. Então ele já não se conformava com isso. Então os livros aí de Haggadah, os livros aí meio que agem paralelamente, entendeu, a Torá, contos, né, judaicos, no caso aí, os Midrash, né, eles vão falar, entendeu, a respeito disso, né, que Abraão ele já não se contentava e não se conformava com essa situação, né, e, portanto, ele já tinha algo em si, né, que, de certa forma, entendeu, né, foi favorável à escolha divina, né, ou o processo realmente de aceitação dele, do chamado divino, no caso aqui. Então, podemos aí fazer um paralelo em relação a isso, mas isso aí não é algo da Bíblia, ela faz parte da literatura judaica, da literatura rabínica, né. No primeiro versículo aqui nós vemos assim, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse termo família aqui, utilizando aqui no comentário, no caso aqui exegético aqui da Bíblia, de plenitude, é mishpahá. Então, mishpahá, no caso aqui, é família em hebraico. E esse termo aqui é um termo assim, amplo, entendeu? Que se relaciona, entendeu? Nós percebemos isso daí em relação à questão da parentela, da questão da formação clânica em Abraão. Então, família não é só pai, não é só, por exemplo, mulher, filhos, ou pai, ou irmãos, mas todos aqueles que fazem parte, entendeu, dos descendentes, sim, lógico, no nosso caso, mas também os servos, né? Também os agregados, aqueles que estão juntos. Tudo isso daí faz parte da mishpahá, faz parte da família, principalmente nesse contexto aqui clânico, onde a família já tinha um peso muito grande. Semelhantemente, por exemplo, a povos ali da África subsaariana, da África do Norte também até hoje se comportam assim, comunidades indígenas mais isoladas. Então, a partir do patriarca ou a matriarca, no caso aí, ou os dois, patriarca e matriarca, você tem ali o desenvolvimento de toda uma geração, que honra aquele antepassado, que honra aquele mais velho. Então, o mais velho ele tem um apreço muito grande, ele tem um valor muito grande. E o mais velho era portador do quê? De toda a história que era transmitida oralmente. As pessoas não tinham, entendeu, material de escrita. Os contos, as histórias, elas permaneciam na memória das pessoas. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Ler e escrever era algo muito raro. Era específico para algumas pessoas nesse período. Então, você tinha que ter uma memória muito boa e você tinha, entendeu, que falar sempre a respeito dessas coisas. Então, a comunicação ela girava muito em torno disso. E como eu disse anteriormente, todas as histórias, as lendas, né, tudo passado, então, que era retransmitido variamente, fruto de tradição oral, ele servia para reforçar os elementos positivos da família, manter a unanimidade ali, elementos comuns, e também, de certa forma, animar eles aí para uma guerra, para uma disputa, no caso. Mas as cidades já tinham se desenvolvido. Então, as cidades, na verdade, eram união de famílias, que não respeitavam simplesmente o mais velho, o antepassado, mas uma lei que estava, de certa forma, ali, desenvolvida sobre eles. Uma lei que fora criada para proteger a propriedade privada, para proteger os interesses do Estado ali, né, para proteger os interesses
vamos dizer assim, da classe dominante. Então, a lei ela foi criada também com esse objetivo. Tanto é que você tem sempre um apelo na Bíblia para que os juízes se voltem à causa do órfão e da viúva. Porque as leis, de certa forma, desde o início, elas estavam voltadas à proteção daqueles que tinham mais poder. Punia-se muito, entendeu? Aqueles que roubavam pouco, e aqueles que roubavam muito, né, eram meio que, vamos dizer assim, não observados. Quer dizer, havia toda uma autonomia para uma classe sacerdotal, para um rei, para os nobres realizarem aquilo que eles queriam, enquanto para o pobre, aqueles menos favorecidos, tinha todo um rigor e um peso da lei, inclusive para eles permanecerem naquela situação. Então isso daí é a organização da sociedade. As sociedades, elas surgiram e se organizaram sobre a divisão de classes, sobre a desigualdade social. Isso daí em qualquer organização, por exemplo, societária do mundo. É dessa forma que as coisas realmente elas se mantêm. Não fogem desse padrão em qualquer sistema de governo, no caso. E, logicamente, muitos irão dizer que há controvérsias em relação a isso. Mas o objetivo nosso aqui é falar a respeito do patriarca Abraão e de como tudo isso foi se desenvolvendo. Observamos aqui, também nesse versículo 1, a maneira como o Senhor realmente fez promessas a Abraão. Então você tem uma escolha divina em relação a Noé, para que a partir da sua família, né, a terra ela viesse, de certa forma, representar aquilo que era a vontade de Deus, falhou. Aí você tem agora a escolha em Abraão, né, para que um povo específico em si, né, seja abençoado, para que todas as famílias da terra sejam benditas através de Abraão. Perceba que não é só a descendência de Abraão, mas todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Abraão. Então, havia aí, no caso, aí, uma relação, uma aliança, né, do Senhor com a casa de Abraão, uma aliança de sangue, né, com Abraão, e, consequentemente, também uma aliança, no caso aí, uma aliança espiritual. Porque você percebe, entendeu, também que a promessa é para que todas as famílias sejam abençoadas através de Abraão, e no caso aqui, através do povo de Israel. Esse era o plano, né, de certa forma, de Deus em relação a Israel, ao povo de Israel, né, para que todos os povos, né, fossem a Jerusalém e realmente se tornassem tementes a Deus. Mas, de certa forma, Israel falhou, e também o Senhor, como soberano, compreendia e sabia de tudo isso, porque simplesmente são humanos, são seres humanos. Se botasse qualquer outro povo ali, iria se comportar da mesma forma, e eu creio que até pior. Não iria, de certa forma, corresponder ao chamado todo-poderoso em relação à sua escolha por Israel, e não só por uma necessidade, por exemplo, egoísta, né? Não só por uma necessidade exclusiva de Israel, porque Deus se agradou simplesmente de Israel, os outros povos não, mas por uma necessidade eterna e muito maior, que se cumpre, nós sabemos muito bem, em Cristo Jesus, né? Em Cristo Yeshua, no Senhor Todo-Poderoso, né? Em Jesus. Então, observamos tudo isso nessa explanação e compreensão. Então, Deus ele chamou Abraão, né? No caso aqui, Adonai, o Todo-Poderoso, chamou Abraão, né? E falou, né, para ele sair realmente da parentela, da casa do pai dele, onde ele estava em Harã, e ir para uma terra onde ele ia mostrar. E Abraão, ele não se deslocou tanto assim até chegar onde Deus realmente queria. Então percebemos que ele se chegou a Canaã. Canaã já tinha algumas pessoas morando. Teve uma fome em Canaã. Ele foi ao Egito. Foi surpreendido ali em relação ao problema que ele teve com Sarai. Nesse período ele chamava-se Abraão e Sarai. E o Senhor realmente livrou, entendeu? Sarai, né, de estar presa a Faraó. Porque Sarai, segundo a Bíblia, era uma mulher muito bonita. E atraiu os olhos aí de Faraó, e Abraão mentiu, dizendo que ela era simplesmente sua irmã. Porque, na verdade, ela era irmã de Abraão, meia-irmã. Mas ele ocultou o fato de que também ela era esposa. Então ele mentiu de uma forma ou de outra. E nesse período aí, no caso, Abraão, né, ele é livrado aí, no caso, aí, por Deus, uma espécie de analogia ou semelhança ao povo de Israel, que também foi libertado ali do Egito, num período realmente bem posterior, e trazendo várias riquezas do Egito. Então, Abraão, nesse processo aqui, enriqueceu muito. Enriqueceu dentro do Egito, porque os animais dele
prosperou, ele conseguiu vender, ele conseguiu enriquecer, ele conseguiu ser próspero no Egito, enquanto a sua esposa estava sob o jugo ali de Faraó. E posteriormente, Abraão enriqueceu mais ainda, por quê? Porque ele saiu com bens ali do Egito. E Sarai saiu com Agar, uma egípcia. E essa Agar teve um papel preponderante, né? Teve um papel preponderante aí nesse intercurso bíblico, no caso, aí, em relação a Abraão. Abraão também levou consigo, nós vemos aqui no capítulo 13, né, o seu sobrinho Ló. Então, o Tilahai, por exemplo, entendeu? Ele vai dizer que isso aí é próprio do temperamento de Abraão. É lógico, por exemplo, não se deve colocar, por exemplo, um personagem, alguém tão ilustre, por exemplo, numa única forma de compreensão e análise. Não é isso, entendeu? Mas é interessante essa abordagem, por exemplo, de Tilahai, e talvez um outro psicólogo, talvez um psicólogo realmente, entendeu? Ou um psiquiatra, ou alguém que se volte, por exemplo, ao estudo de personalidade e identidade, construção de identidade, personalidade, de emoções, possa ter uma outra compreensão em relação à figura de Abraão. Mas Abraão é um homem muito passivo, né? Percebemos isso daí. Um homem muito controlado, temeroso em alguns aspectos, né? E, de certa forma, entendeu? Ao levar o seu sobrinho Ló, na verdade, ele queria ter uma garantia, né? Ele obedeceu o chamado de Deus, mas trouxe alguém com ele também, seu sobrinho. Na verdade, é para ele sozinho, mas ele trouxe porque ele não queria também ficar sozinho nessa empreitada, rumo ao desconhecido. Por isso que ele trouxe Ló, o seu sobrinho, no caso. Provavelmente alguém muito querido de Abraão. Provavelmente Abraão era uma espécie de pai aí de Ló, que cuidava dele. Abraão, vale lembrar, então, de acordo com a Bíblia, ele saiu com 75 anos ali de Harã, rumo a Canaã. Já era um homem idoso. E levou consigo seu sobrinho Ló. Vemos aqui, entendeu, no versículo 14, uma nova aparição. No caso aqui, né, o Senhor ele vem até Abraão e promete a terra, no caso aqui, de Canaã. Então vemos aqui no versículo 14 do capítulo 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então os contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar a Deus. Hebrom é o local onde Abraão ficou aí, vamos dizer assim, a maior parte do tempo. Ele foi também enterrado na caverna de Macpelá, ali também em Hebrom. E é um ponto de discussão muito grande agora nos nossos dias, uma questão aí de atualidades. Então os palestinos reivindicam toda aquela área, entendeu, onde Abraão foi sepultado como deles. E a Unesco autorizou isso daí. Por isso que você tem a saída de Israel da Unesco e também dos Estados Unidos, com o governo agora do Donald Trump também saindo, né, por conta aí você ter, né, a maior colônia judaica fora de Israel e dos Estados Unidos também, né, e pela figura mesmo, entendeu? A ação ali do Donald Trump mesmo, entendeu? Que procura agir sempre assim de maneira, vamos dizer assim, mais espontânea, vai. Então percebemos, entendeu, um interesse, até mesmo no premier israelense, em agora, né, o premier Netanyahu, né, em agora procurar novas formas, né, de se compreender, né, de se voltar a escavações, a arqueologia, para que se possa realmente afirmar que esses locais são sagrados para os judeus. Por quê? Porque foram prometidos para os judeus. No caso aqui, entendeu, em relação à figura de Abraão, é complicado porque Abraão, e o Bruce Felter fala isso daí, mas Karen Armstrong fala, uma autora que fez o livro Jerusalém, que vai falar a respeito dessas três religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, lá em Jerusalém, e muitos outros autores. Qualquer historiador ele vai falar, por exemplo, que Abraão, ou Ibrahim, né, em árabe, Abraham em hebraico, ou Ibrahim, igual Ibrahim em árabe, ele é o pai, entendeu, desses povos, né? E a Bíblia ela vai descrever realmente que ele é. Né? A origem desses povos está aí em Abraão. Então é complicado, entendeu? É sagrado também para eles. É algo assim muito nevrálgico, né? É algo assim que é algo muito precioso,
né, para ambos. Né, para ambos. Inclusive, o Benjamin Netanyahu ele citou o Gênesis, entendeu? Ao falar a respeito da morte de Abraão e seu sepultamento ali numa região onde a Unesco determinou que ela é dos palestinos. Esse túmulo de Abraão ali, bom, é um local onde você tem uma divisão. Então você tem de um lado os judeus reverenciando o túmulo de Abraão e do outro a comunidade árabe representada aí pelos palestinos. Então você tem essas pessoas que são cercadas por uma grade ali, divididas por uma grade, e eles se veem ali e passam por esse túmulo, entendeu? Você vê algo semelhante, por exemplo, entendeu? Quando Ismael e Isaac foram, né, os filhos de Abraão, Ismael e Isaac foram enterrar o seu pai. Só que nesse período ali eles não eram, entendeu, rivais, como, entendeu, são hoje, no caso, os seus descendentes. Né? Só para ilustrar aí, no caso. Então, o Senhor ele prometeu, no caso aqui, a terra de Canaã. Temos esses versículos aqui. Então ele prometeu uma vasta área, entendeu, Abraão? Né, e também uma vasta descendência. Vai lembrar também novamente, entendeu, que Sarai era estéril. E Abraão não tinha filhos, entendeu? E o interessante em relação a essa promessa, entendeu, para alguém que não tem filho, é algo muito fora do convencional. Não tem uma explicação, entendeu? É como se falasse, por exemplo, entendeu, para um mudo que ele iria, entendeu, através da sua voz, né, convencer multidões. É como se dissesse, por exemplo, para um cego que através da sua visão ele iria ser um grande médico, realizar muitas cirurgias, entendeu? E por aí vai, entendeu? É como se dissesse, por exemplo, para alguém que não tem algo, né, que não tem algo realmente que faz parte da vida dele, não tem algo, né, que é essencial, né, como se dissesse para ele que ele iria realizar algo muito maior que uma pessoa comum não poderia realizar, mas ele iria realizar mesmo não tendo isso, que é extremamente necessário. É como se você dissesse, por exemplo, alguém que não tem as duas pernas, que ele iria, por exemplo, entendeu, né, ser um jogador aí de futebol, né, enfim, hoje em dia a gente sabe que tem as próteses e tal, né. Mas, né, percebemos ali que aquilo que Deus promete para ele, Abraão, por exemplo, ele não tinha terra nenhuma. Deus disse que ele vai ter tudo aquilo ali. Não tinha filho nenhum, e a mulher era estéril. Deus disse que ele vai ter tudo aquilo ali. Então, o interessante em relação a essa questão, por exemplo, da promessa de Abraão, é a maneira como Deus, em alguns momentos, nos surpreende. Então, em alguns momentos, Deus também pode nos surpreender. É lógico que cada caso é um caso, entendeu? A gente não pode também querer ser, vamos dizer assim, ingênuo, né, ou tão deterministas assim, em achar que, por exemplo, da mesma forma que o Senhor agiu com Abraão, e agiu daquela forma porque ele tinha uma promessa toda especial para Abraão. Abraão, ele era, de certa forma, responsável por toda uma ação divina, né? Sem Abraão ali, né, o plano, por exemplo, de salvação, de transformação do Senhor não iria existir. Ele não iria completar, porque percebemos que tudo isso aí foi necessário. E Abraão é o ponto, vamos dizer assim, o início disso daí. Abraão realmente é extremamente importante. A figura dele, o papel dele frente a tudo isso daí. Por isso que o Senhor realmente agiu dessa forma. Mas em alguns momentos Deus realmente pode nos surpreender. Em alguns momentos Deus pode, em alguns momentos também, nos levar, entendeu, a crer, a confiar que aquilo que tanto esperamos vai acontecer mesmo nós não tendo pistas alguma que aquilo realmente irá acontecer. Nós vemos uma expressão no livro de Hebreus, o autor ele vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Que a sua fé foi tão grande que estava além da esperança, porque realmente era algo impossível de acontecer. Mas o que nós podemos tirar, entendeu, de bom em relação a isso é a certeza de que quando Deus deposita algo em nosso coração, quando temos a certeza de que aquilo realmente irá acontecer, porque não vem de nós, né, vem daquele que criou todas as coisas, não há como, entendeu, não acontecer. Né? Podemos em alguns momentos duvidar, mas que vai acontecer, né? É essa promessa específica, né? Esse plano, essa ação sobrenatural. Então, entendeu, para Deus não há surpresas, né? Para Deus não há impossível. E essa foi a indagação do anjo e do Senhor para a Sarai. Acaso há para Deus algo impossível? Há algo que Deus não possa fazer? Por isso que você riu? Há algo que Deus não possa fazer? Por que você riu?
algo impossível para mim? Então, em alguns momentos, nós rimos das nossas situações, rimos das nossas circunstâncias. Nós não acreditamos, nós nos desapontamos, nós achamos que não tem esperança, nós achamos que tudo está perdido, nós achamos que não há solução para nossas vidas naquele momento. Mas o que a Bíblia nos diz em relação a isso? Acaso há algo impossível para Deus? Acaso há algo impossível para o Senhor? Como aquilo que ele disse, no caso também a Moisés, dizendo: quem faz a boca, né, quem dá a voz ao mudo, né, quem faz a boca do homem, quem dá a voz ao profeta, quem faz todas as coisas, não sou eu, o Senhor? Então ele realmente faz todas as coisas, e faz da melhor maneira possível. Se ele realmente tem um plano especial para a sua vida, para a minha vida, né, para as nossas vidas, em relação àquilo que nós esperamos dele, ele vai cumprir e vai realizar. Mesmo que passemos aí por alguns desertos, por algumas situações meio que algumas situações complicadas, no caso aí, algumas situações adversas, que de certa forma tentam aí nos afastar do plano maior que ele tem para nossas vidas, mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, no decorrer da nossa história, logicamente, por exemplo, Abraão, ele foi alguém muito especial, né? Nós também somos, entendeu? Mas cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério, cada um com a sua participação aí, de acordo com a vontade divina. Mas, no caso aqui, entendeu, né? No meio da nossa história, nós também vamos passando por vários lugares. E nós, em alguns momentos, não temos uma direção clara de Deus em relação àquilo que Ele quer. E acabamos, em alguns momentos, por não ter essa direção, entendeu? Passando por alguns problemas, o que é natural, porque Deus também prova a nossa fé através de várias formas. Não é a todo momento que Ele vai ficar indicando, entendeu, todos os caminhos, não é a todo momento que Ele vai ficar, de certa forma, também nos orientando em relação a muitas coisas. Em muitos momentos nós temos que simplesmente agir. E percebemos isso em Abraão. Ele não ficava parado simplesmente no local. Ele ia. Ele não esperava simplesmente, entendeu, uma voz que lhe direcionasse. Ele ia. Você percebe que Deus aparecia a ele em alguns momentos específicos, quando ele realmente, entendeu, estava ali em vários locais, em vários momentos, no caso aí. Então Deus apareceu para ele para reforçar aquilo que ele tinha dito anteriormente para Abraão, e dizendo que ele realmente iria herdar tudo aquilo ali. Muito mais do que aquilo que ele poderia imaginar. Então, quando Deus faz algo por nós, quando Deus faz algo por alguém, é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, muito maior do que aquilo que nós podemos acreditar ou ver. E você percebe também que as revelações de Deus, elas vão acontecendo de acordo com a vida de Abraão, de acordo com o seu caminho, de acordo com a sua jornada. E as revelações que o Senhor realmente vai trazendo para nós também é de acordo com a nossa jornada. O que nós temos realmente que fazer é permanecer inteiro nesse caminho, é permanecer nessa orientação de vida e ter fé. A maior atribuição de Abraão é fé, e a obra que acompanhou a sua fé. Não foi uma fé morta, mas a fé e a sua obra, né, a sua fidelidade ao Todo-Poderoso, garantiu a ele o quê? O seu sucesso, garantiu a ele vamos dizer assim, o milagre que ele realmente recebeu em sua vida, na sua velhice. Os filhos que ele teve, para alguém que realmente estava fadado a morrer sem filhos. Então Abraão é um exemplo claro realmente de fé e de que Deus realmente ele faz aquilo que Ele quer e nos surpreende. Então, em alguns momentos, nós, por exemplo, entendeu, somos desafiados a realizar algo que nós não temos experiência, nós não temos vocação, nós não temos habilidade alguma para realizar ou fazer. Mas o chamado, entendeu, a porta que se abriu, né, a capacitação, né, a ordenança, que muitas vezes o Altíssimo ele realmente nos outorga, irá, entendeu, nos levar a desenvolver algo muito maior do que nós pensávamos que iríamos fazer ou realizar. Como Abraão. Nunca ele esperava ser pai, nunca ele esperava, entendeu, passar por tudo isso. No entanto, ele recebeu tudo isso de acordo com a promessa, de acordo com a ação divina sobre sua vida, de acordo com tudo aquilo que Deus realmente lhe prometera e foi cumprindo ao longo da sua trajetória, da sua vida, e sempre provando a sua fé. E como que Deus prova a nossa fé muitas vezes? Através da espera. Então Deus, ele nos leva muitas vezes a esperar. Nos leva muitas vezes a não, entendeu, agir precipitadamente. E percebemos isso também em Abraão, um erro, que trouxe alguns problemas em relação a isso. Mas Deus realmente ali sempre, né, abençoando Abraão, porque o plano realmente que Deus tinha sobre Abraão era muito grande. E Abraão era um homem amado de Deus. Percebemos aqui no capítulo 14 a guerra dos 4 reis contra si.
né? Você tem aqui o aprisionamento aqui de Ló e a libertação que Abraão, com seus homens, você percebe 318 homens, mais 300 homens a serviço de Abraão. Quer dizer, Abraão tinha muitos homens e muitos animais. Era praticamente uma cidade, era um grande acampamento, entendeu? Que seguia Abraão. Então, para se deslocar de local para o outro era muito difícil. Então, essa mishpahá, né, esse clã de Abraão era muito grande. Então, Abraão, com todo esse pessoal, Abraão, com todas essas pessoas, né, ele foi responsável pela libertação, já idoso no caso aqui, de Ló, o seu sobrinho, dos reis que o aprisionaram. Então, Ló, nós sabemos, entendeu? Quem conhece, entendeu? A Bíblia, quem já leu a respeito disso, Ló, o sobrinho de Abraão, teve uma discussão, entendeu, com os pastores, com os homens de Abraão, e eles se separaram, porque juntos eles eram muito grandes já, entendeu? Seus homens, no caso. E Ló escolheu locais próximos ali à cidade de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que é conhecida por sua licenciosidade, entendeu, né? Por suas práticas, né, perversas, tal, e sofreu a punição divina em relação àquilo que eles realizavam e faziam, no caso, de acordo com a tradição bíblica. E Ló viveu fronteiro ali a Sodoma. Depois, Ló foi levado cativo, né? Ele foi, né, assim como os habitantes de Ló, de Sodoma e Gomorra, foram subjugados aos interesses de outros reis, e Abraão, né, ajudando os reis que eram contrários, né, à dominação de Sodoma e outros reinos, outras cidades, estado aí no caso, né, Abraão, junto com esses homens, trouxe vitória para essa cidade, sobre esses reis, na guerra de 4 reis contra 5, no caso aqui, e libertou Ló do seu aprisionamento também. Você percebe também aqui também uma passagem, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 18, capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, a questão de Melquisedeque. Então, o livro de Hebreus vai falar um pouco a respeito de Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, Jerusalém, né? Que era um rei que não tinha, por exemplo, começo, não tinha genealogia, e, no entanto, entendeu, abençoou Abraão. Né? Há uma prefiguração, entendeu, de Cristo em relação a isso. Alguns, né, comentaristas vão dizer que, por exemplo, esse Melquisedeque poderia ser Cristo, ou é Cristo mesmo representado, ou é uma tipificação, por exemplo, de Cristo em relação a isso daí. Porque Cristo realmente ele era um sacerdote, né, o seu papel representou, né, a ação de um sumo sacerdote que não era de uma tribo, no caso aqui uma tribo, não pertencia à tribo de Levi, e era um sacerdote, no caso aqui, assim como Melquisedeque, né, que não tinha, por exemplo, uma ascendência, no caso, né, se apegando, no caso aí, a Cristo enquanto divino, né, não enquanto aí, filho de Yosef e Miriam, né, de quanto José e Maria. Então percebemos aqui, entendeu, em relação à bênção, né, que Deus trouxe, a bênção que, no caso aqui, Melquisedeque trouxe sobre Abraão, e Abraão lhe dando o dízimo. Né? Então Abraão reconheceu Melquisedeque como uma autoridade, alguém que conhecia esse Deus antes dele, e que de certa forma também foi enviado por esse Deus para abençoar Abraão em seu caminho. Então Abraão nesse momento não se sentiu tão só, porque Abraão, né, ele praticamente era o único, entendeu, nessa fé monoteísta, em Deus invisível, né, mas que ele sabia muito bem que existia e se comunicava com ele, conversava com ele, talvez em pensamentos, talvez no coração, de maneira audível, aparecendo a ele em alguns momentos. Então percebemos aí, entendeu, esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, e eram relacionamentos aí, no caso aí, meio que esporádicos, né? O Senhor ia aparecendo para ele, não era todo momento distante, mas em alguns momentos, mas existia esse relacionamento, né, importante. E Melquisedeque também representava, né, a Deus, representava também a crença, a fé nesse Deus desconhecido, né? Esse Deus ao qual não era conhecido, mas todos sabiam, no caso que eles tinham certeza de que era o único e verdadeiro Deus, no caso. Você percebe aqui também no versículo 15 que Deus anima a Abraão, lhe promete um filho. Então a promessa de Deus a Abraão, né, em relação ao filho, tem o pacto que Deus faz realmente com Abraão, né, a aliança, né, com Abraão, onde ele, né, Deus, ele conduz, né? No versículo 5 vai dizer assim, no capítulo 15, então conduziu até afora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então você vê
apóstolo Paulo falando a respeito disso no livro de Romanos, o apóstolo Tiago também falando a respeito disso no livro de Tiago, logicamente. E eles, entendeu, falam, né, que crer, né, o ato de Abraão crer já lhe foi imputado como justiça, né, e como graça ao Senhor. E Tiago vai dizer que Abraão creu, né, e obedeceu. A sua fé, a sua justificação veio através da sua fé e da sua obra. O apóstolo Tiago vai falar que a justificação veio através da fé. Né? Então, a ênfase de Tiago é para a comunidade, é para trazer, entendeu, as boas novas do Evangelho, de Yeshua, né, do Senhor Jesus Cristo, à comunidade judaica da época. E a comunidade judaica, entendeu, a compreensão, por exemplo, dos Evangelhos, né, estava, assim, por exemplo, estava voltada. Eles não deixavam de ser judeus e continuavam sendo judeus, com todos os ritos, atribuições, né, com todas as suas subserviências, as leis, a lei. Né, e por isso que Tiago, de certa forma, a ênfase dele se dá através das obras também, juntamente com a fé. A justificação através da fé com obras. O apóstolo Paulo, entendeu, ele se aplica mesmo simplesmente à fé. Né? E a fé irá te levar às obras. Na verdade, eles não estão errados. A compreensão e análise em relação a esse processo de salvação e transformação é que, de certa forma, entendeu, muda. Muitos aí vão dizer que não, um se complementa, no caso, né? Mas nenhum, entendeu, apóstolo, e mesmo os profetas, você não vê uma uniformidade em relação àquilo que eles falam, em relação à maneira como eles apresentam várias verdades. E a Bíblia, de certa forma, ela apresenta isso também para que a pessoa não possa errar. O Tiago não está errado. Olha, de que adianta você ter fé, por exemplo, se não tiver obras? Ele já põe, entendeu, um ponto final em relação àquilo que o apóstolo Paulo disse, posteriormente a ele, porque o livro de Romanos foi escrito depois do livro de Tiago. Posteriormente, entendeu, a ele, o apóstolo Paulo escreveu isso depois de Tiago, mas o apóstolo Tiago, ali inspirado pelo Espírito Santo também, né, que o inspirou, e já colocou um ponto final em relação a isso. Abraão foi justificado pela fé, por quê? Porque a fé dele tinha obra. Abraão foi justificado pela fé e obras. Então, algo que acontece de maneira espontânea, de maneira integral, juntas, fé e obras, né, sem separação. Porque não tem como você, por exemplo, entendeu, ter uma fé viva se você não tiver obras. Essas obras aí, entendeu, que vão testificar a sua fé. Né? Aquilo que você realmente apresenta de acordo com, né, a vontade do Altíssimo Todo-Poderoso. E a ênfase, por exemplo, que a própria Igreja Protestante está em relação à salvação, é a justificação pela fé. E não por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Tiago vai falar de justificação pela fé, juntamente com obras. Ambos estão certos. Não estão errados. Não há um erro. A Bíblia ela é inerrante. Né? Todos aqueles que creem na Bíblia como um atributo, como um livro de fé, como um livro sagrado, crê que ela também é inerrante. Esses são os princípios, entendeu, da própria reforma protestante e da doutrina dos apóstolos. A Bíblia não erra. Só que, entendeu, você tem aí, né, vamos dizer assim, atribuições e compreensões, né, em relação a isso daí. Os evangelhos, por exemplo, que apresentam a Cristo através de várias formas. Né? Não há erros em relação a eles, mas há visões diferentes em relação à maneira como eles compreendem, os evangelhos sinóticos. A maneira como Mateus compreende Jesus é diferente de Marcos, Lucas e João. Então são diferenças. Entendeu? E não, vamos dizer assim, não estão errados em relação a isso. Apenas diferentes e se complementando. Como o apóstolo Tiago e Paulo também. Sarai e Agar. Uma coisa que é interessante em relação a isso daqui também, Sarai e Agar, no capítulo 16, o Senhor tinha prometido um filho para Abraão. Só que Sarai se precipitou em entregar essa serva a Abraão. Então, é aquela história. Se fosse tão simples assim, Abraão já teria tido um monte de filho. Mas não era, entendeu? A vontade do Altíssimo era que ele realmente tivesse aquilo que ele queria. Então, em alguns momentos, nós podemos ter aí várias facilidades. Ou oportunidades de chegarmos, por exemplo, a um objetivo que a gente quer, que a gente acredita, entendeu, ser certo, só que, na verdade, não é aquilo que realmente é para ser, não é aquilo que realmente o Todo-Poderoso, né, nos trouxe, não é aquilo que realmente Deus tem de melhor para nós. Então, nós, muitas vezes, podemos pagar o preço da precipitação, do erro, e não ter aquilo que seria, por exemplo, o melhor.
Por quê? Porque nós realizamos aquilo que poderíamos ter realizado há muito tempo. Aquilo que poderíamos ter feito há muito tempo, de maneira muito mais fácil. Então, para Abraão, né, essa ideia, por exemplo, entendeu? Né, veio até ele, né, de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira bem casuística, né? De uma maneira bem fácil. Então, nem sempre aquilo que é mais fácil significa a vontade do Todo-Poderoso. Só que percebam também, entendeu, que o Senhor disse que os filhos seriam de Abraão, mas ele não apresentou aqui também Sara, entendeu, como a mãe desse filho. Então perceba que Deus, ele não age de uma maneira, vamos dizer assim, total, para que você não tenha dificuldade também de crer em alguns momentos. Eu percebo que Deus ele não falou tudo. Ele se manteve em segredo e oculto algo, entendeu, que era muito importante para Abraão. Se ele tivesse dito, por exemplo, que os filhos seriam de Sara, eles poderiam ficar mais ansiosos, mas seria muito mais difícil, entendeu? Eles, por exemplo, terem um filho, entendeu, com Agar. Por isso que você não vê aqui, por exemplo, uma condenação em relação ao fato de Abraão ter tido um filho com Agar. Você não tem uma condenação de Deus em relação a isso. Por quê? Porque Deus também, ele não indicou totalmente o caminho. Então, entendeu? O que nós podemos trazer para nós em relação a isso é que às vezes, por exemplo, nós nos voltamos, por exemplo, a algumas situações, em algumas realidades, alguns contextos nossos, né, que o fato, por exemplo, de Deus não ter indicado o caminho, não necessariamente, entendeu, é uma chance para que nós, vamos dizer assim, realizemos tal ação. Mas o fato de nós realizarmos tal ação, não necessariamente também, dependendo da situação que nós estamos vivendo, entendeu, erro, é considerado erro. E Deus, de acordo com esse erro, entre aspas, que você cometeu, ou essa precipitação, ou esse caminho, que seria o mais fácil, ou ele te livra, entendeu, disso daí, e você percebe que Deus, ele abençoa Ismael, mas ele tira Ismael do caminho, porque é o plano de aliança dele estava com Isaac. Então, ou ele te livra disso daí, né, ou ele, entendeu, de certa forma também te abençoa nesse caminho, né, durante um certo tempo, até que você volte àquilo que é dele. Porque Deus não abre mão dos seus planos, porque os planos dele não são, entendeu, simplesmente coisas boas para nós. Mas tudo aquilo que Deus faz não serve simplesmente para nós, mas para toda a humanidade, para todos. Então, aquilo que Deus faz, por exemplo, para uma pessoa, aquilo que ele fez de bom não significa que aquilo que ele fez de bom irá servir só para aquela pessoa. Aquilo que ele fez de bom, né, irá, vamos dizer assim, fazer parte de um plano eterno, né, de ação do Senhor, né, que, infelizmente, em alguns momentos significa algo mal e ruim, né, para algumas pessoas. Mas é o plano dele de ação e atuação na humanidade como um todo. Pode parecer loucura, realmente, para quem realmente não acredita, mas nós percebemos na Bíblia, em todo o intercurso bíblico, a tradição bíblica, essa atuação. Deus permitiu que seu filho fosse morto, que ele passasse por todo aquele sofrimento, para que um plano muito maior dele se estabelecesse através, entendeu, dessa aliança. Então não é à toa, entendeu, que tudo isso aconteceu com ele. Não é à toa, então, que você vê alguns infortúnios de alguns personagens bíblicos e alguns momentos felizes também, entendeu, de vários personagens bíblicos. Há um plano maior em relação a isso. Mas, no caso aqui mesmo, Abraão, crendo, ele não conseguiu, entendeu, compreender e entender qual era a vontade de Deus. Em alguns momentos nós não conseguimos compreender e entender qual é a vontade de Deus. E o que Deus realmente nos leva a fazer é o quê? É agir. Então Deus quer que nós hajamos, Deus quer que nós saiamos, entendeu, da nossa situação, daquele momento, daquilo que nós estamos passando aquele momento. Deus quer que nós aí sigamos o nosso caminho. Por que Deus quer isso daí? Porque aí sim ele vai revelando qual é o plano e a vontade específica dele. Pensa bem, entendeu? O Senhor não condenou, entendeu, o fato de ele ter tido um filho com a serva que, no caso aqui, Sarai, né, indicou a Abraão. Então, através desse filho que você tem, Ismael, que é o pai aí, né, de todos os povos árabes. E através, por exemplo, de Ismael, você tem Maomé, que trouxe aí toda, entendeu, a influência muçulmana islâmica a vários povos aí, né, que não necessariamente têm origem árabe, persas, turcos, povos ali da Ásia, da África subsaariana, da África do Norte, entendeu? Né, vários povos, né, que de certa forma comungam, entendeu, a fé islâmica através de Mohammed, indiretamente através também de Abraão,
né? E de acordo com tudo isso daí, de acordo com as bênçãos que o Senhor estabeleceu através de quem? Através de Abraão. Só que a aliança dele, de acordo com a tradição bíblica, estava com quem? Com Isaac. Por isso que ele permitiu que, né, posteriormente, nós vamos ver aqui, Abraão, que Ismael sai da presença, no caso aqui, de Abraão. Percebo que isso aqui tudo é um resumo, entendeu? Um resumo de todas essas informações. Então, tudo isso aqui é uma explanação muito ampla, entendeu? São versículos, entendeu, que são muito ricos. Dá para se, por exemplo, tirar através da ação do Senhor também, e de estudo, entendeu, e compreensão, várias palavras, várias mensagens, várias ações que podem ser benéficas, entendeu, a nós, de várias formas, através da interpretação desse contexto, da figura do patriarca Abraão, de Abraão, e desses versículos. Então, nós podemos tirar aí várias conclusões nesse caso. Então, pessoal, nós percebemos aqui que Abraão, ele é um conteúdo muito rico, então, na verdade dá para você trabalhar todo esse tema, no caso aqui. E Abraão, no caso aqui, antes, né, de ser transformado, antes de ter sido mudado para Abraão, ele recebeu a promessa de um filho, ele teve um filho, entendeu, com Agar, né, porque ele não sabia, entendeu, quem seria a mãe desse filho. Você tem, entendeu, posteriormente, né, após, né, o filho de Agar, você tem uma relação mesmo, uma ação do anjo do Senhor com Agar, grávida de Ismael, para que ela retornasse, entendeu, a sua senhora, a Sarai, né, que de certa forma foi desprezada também por Agar, porque automaticamente Abraão teve relação com Agar, automaticamente Agar é como se fosse uma segunda esposa, por exemplo, de Abraão. Então, Agar deixou de ser a serva de Abraão para ser uma segunda esposa, para ser uma esposa. E ela estava no direito dela, segundo as leis, por exemplo, da época, naquela época onde o homem poderia ter várias mulheres, Agar não era simplesmente uma concubina. Uma serva, por exemplo, de Sara, ela sentiu o direito de se achar também uma esposa. Ou se não uma esposa, mas alguém que era mais do que um servo. Por quê? Porque estava gerando o filho de Abraão, o filho que seria da promessa que Deus tinha feito para ele. Então, ela era muito importante. Só que Sarai, logicamente, se sentiu incomodada com isso daí. Porque, na verdade, a Sarai queria que Agar simplesmente fosse uma espécie de barriga de aluguel, fosse simplesmente alguém que viesse gerar o filho, por exemplo, de Abraão, através de Sara. Então, sentava-se Agar no colo de Sara, e Agar tinha um filho, né, no colo de Sara, para dar a entender que aquele nascimento se deu através de Sara, não de Agar. Isso era o costume também dos povos aí da Mesopotâmia. É um costume tudo isso aí, para que o filho ali fosse quem? De Sara, né, ou de Sarai, não de Agar. Só que Agar realmente, entendeu, não se sentiu bem em relação a isso, não gostou disso daí, logicamente, depois que ela engravidou aí de Abraão, ou de Abrão, e por isso que ela fugiu, entendeu, de Sarai. Só que o anjo do Senhor, né, e anjo maiúsculo, significa o próprio Deus, apareceu, entendeu, a Sarai e mandou ela retornar a ele, dizendo que ele seria, entendeu, abençoado, seria, entendeu, próspero, e seria um valente, um guerreiro, seria alguém que realmente iria aí ser um homem forte. Isso, né, trouxe a reverência de Agar para esse Deus, o Deus de Abraão, e a Agar foi conhecida através do Deus de Abraão, teve uma revelação do anjo do próprio Deus, né, para Abraão. Então percebam aí, entendeu, a importância do povo árabe, entendeu, a importância dos irmãos realmente de Israel, dentro desse contexto, entendeu, bíblico, desse contexto internacional e mundial. Então nós temos, entendeu, a tendência de observar o erro de Abraão. Entendeu? Abraão errou, então pisou na bola, por isso que está acontecendo isso agora, entendeu? Mas tudo isso aí, de certa forma também, entendeu, foi permissão, né? O Todo-Poderoso permitiu que isso acontecesse e abençoou, entendeu, o filho de Abraão. E até hoje eles são abençoados, os árabes, porque são filhos de Abraão. Então a promessa do Senhor continua. Ele não muda, ele é estável. E isso ocorre até hoje em relação aos descendentes aí de Ismael, né? Ismael ou Ismaíl, né, em árabe. Você tem também aqui no capítulo 17, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Você tem a palavra Beri, aqui como aliança, quando ele fala, no versículo 7 do capítulo
17, estabelecerei a minha aliança, Deus falou para Abraão, entre mim e ti e a tua descendência, no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. Você tem também a instituição da circuncisão, também, foi um elemento normativo, iniciou-se a partir de Abraão, né, e é prática comum dentro da comunidade judaica. Então você tem, entendeu, vários momentos onde a circuncisão ela é restabelecida dentro da comunidade judaica, dentro de Israel. Quando, por exemplo, o povo de Israel, né, se achega a Canaã através de Josué, eles foram circuncidados. Você tem, por exemplo, em alguns momentos, mesmo no período medieval, entendeu, onde os judeus, de certa forma, viviam meio que escondidos aos anuncios, ou cripto-judeus, ou marranos, enfim, né, em virtude da Inquisição e vários outros problemas, os filhos deles não eram circuncidados. Você tem uma restituição da circuncisão dentro da comunidade judaica, mas a instituição da circuncisão ela ocorreu mesmo a partir de Abraão nesse momento. Então todos foram circuncidados. Abraão aqui, no caso, no caso aqui, e seu filho foram circuncidados no mesmo dia. E percebemos aqui Abraão com 99 anos de idade circuncidado e Ismael, né, com 13 anos. Semelhantemente, entendeu? O povo árabe também pratica a circuncisão não aos 8 dias de nascimento, como os judeus praticam através do morrer tal ali. Não, praticado ali com 13 anos de idade, seguindo uma instituição aí do Alcorão e uma tradição que remonta, entendeu, a esse passado aqui bíblico, no caso. Você tem também a mudança do nome de Sarai, no capítulo 17, que também de Sarai para Sara, que significa princesa, né? E Abrão, né, de que seria Abrão, pai exaltado, para Abraham, ou Abraham, que seria o quê? Pai de muitas nações, o pai das nações. Você tem no capítulo 18, né, o Senhor, né, e 2 anjos aparecem a Abraão, no caso aqui já mudado o nome, falando a respeito, né, do filho que eles iriam ter, o nome que deveriam dar, o riso de Sara, entendeu? Duvidando em relação ao que Deus poderia fazer, a repreensão que foi feita a Sara em relação a isso, caso algo impossível para Deus, e a promessa de que realmente se teria um filho. Então Deus já tinha feito uma aliança, entendeu, com Abraão, e exigiu de Abraão o quê? O corte, que seria, né, a prova de que realmente eles estavam em aliança perpétua. Então não era mais uma promessa, era uma aliança, né? Havia um símbolo em relação a isso daí. Havia uma relação muito maior. Então, era impossível, por exemplo, Deus quebrar essa aliança. Né? Deus já cumpre aquilo que promete. Agora, ainda mais uma aliança. Então, havia uma aliança, havia algo muito maior, um testamento ali, para que realmente tudo isso fosse cumprido. Os 2 anjos falam a respeito de Abraão também, falam a respeito do nascimento de Isaac. Tem o anúncio de destruição de Sodoma e Gomorra, né, a libertação ali de Ló, Sodoma e Gomorra, pelos anjos que foram ali para destruir Sodoma e Gomorra, a petição de Abraão para que se houvesse pelo menos 10 justos, pessoas, né, justos, tementes, as pessoas que não se comportassem como as pessoas de Sodoma e Gomorra, né, se houvesse ao menos 10 pessoas ali, de certa forma, boas, né, poderiam ser salvas, mas não havia 10 pessoas, e Ló foi salvo justamente por quê? Porque também o Senhor escutou, né, a petição, atendeu a petição de Abraão, porque também era sobrinho de Abraão, e porque também era justo, entendeu? E recebeu aqueles que vieram até Sodoma. Então Ló, de certa forma, conhecendo, entendeu, a cidade de Sodoma, ele sabia que a vinda daqueles visitantes, né, não seria algo muito bom para eles ali. Por isso que ele temeu, por isso que ele levou eles até a casa deles, que era uma prática já comum de hospitalidade do Oriente Médio também, e por isso, entendeu, que eles foram surpreendidos, né, pelo assédio, no caso ali, dos moradores ali de Sodoma, né, onde eles queriam ali ter relações ali, né, com aqueles anjos, aqueles enviados de Deus para destruir aquela cidade. Você vê Ló prometendo as filhas, 2 filhas virgens dele, né, para eles em local local daqueles aos quais Ló tinha abrigado, né, dos seus convidados, e eles dizem, né, a Ló que não interessava as filhas virgens deles, que eles fariam algo muito pior, entendeu, com Ló,
e com aqueles dois que estavam ali. Eles, né, são cometidos de cegueira, porque, né, os anjos, aí no caso, tornam eles cegos, e consequentemente também depois, posteriormente, no outro dia, Ló e sua família convidaram a se retirar de Sodoma. Você tem a figura aí da mulher de Ló, que olha para trás, contrariando a orientação dos anjos, torna-se uma estátua de sal. Ló, entendeu, abriga-se numa caverna junto com suas filhas têm relação com ele com medo, entendeu, de não terem descendentes. Seus descendentes tornam povos inimigos de Israel, os moabitas, os amonitas, e isso daí, de certa forma, faz parte, tá vendo, de toda essa construção genealógica também, histórica, desses personagens. Então nós percebemos, entendeu, que isso daí ocorreu durante esse intercurso, no caso. Então tem algumas especulações arqueológicas em relação a onde se localizava Sodoma e Gomorra. Muitos dizem que está ali sobre o mar, né, morto, entendeu? Embaixo do mar morto. Outros dizem que era uma cidade ali próxima, entendeu? A processo de destruição de Sodoma, talvez, provavelmente, como aconteceu ali em Pompeia, né? Então tem várias especulações em relação a isso aí. Mas como sempre eu volto a frisar, entendeu? A Bíblia é um livro de fé, então não necessariamente você tem que se apegar à arqueologia para comprovar ou testificar, por exemplo, a sua fé, aquilo que você acredita. Não necessariamente. Né? Por isso que a Bíblia deve ser compreendida antes de mais nada como um livro de fé. Em alguns momentos você consegue, entendeu? De certa forma, utilizar a Bíblia como um livro histórico para falar a respeito da sociedade da época, para falar a respeito de como, entendeu, as civilizações se comportavam naquela época, para falar a respeito de características, por exemplo, de personagens da sociedade da época. Também você pode utilizar, por exemplo, elementos de arqueologia para provar, por exemplo, alguns artefatos, algumas cidades, alguns acontecimentos. Mas nem sempre, entendeu, você vai ter sucesso realizando, entendeu, isso daí, porque a Bíblia ela é realmente um livro, entendeu, de fé. Né? Você tem posteriormente também no capítulo 21 o nascimento de Isaac. Você tem a expulsão, né, de Agar, Deus realmente separando, entendeu, Agar e Ismael, e também abençoando eles, ou deixando que eles morram, né, trazendo água ali para Ismael, não permitindo, entendeu, que ele morra, mantendo, entendeu, a sua promessa, mantendo a sua palavra com, né, o povo de Ismael, mas mantendo a sua aliança, iniciando, entendeu, a sua aliança através do nascimento de Isaac, que ele realmente tinha prometido, no caso aí, a Abraão. Só que havia um último teste, que Deus realmente iria prometer, iria realizar sobre Abraão. E nesse teste, Deus ele pede para que Abraão ofereça seu único filho. Em hebraico é o Yahid, né, que significa dizer, única, uma pessoa singular. Então no hebraico você tem o singular, o dual e o plural. Então quando você fala, por exemplo, singular, o Yahid é o único, é o exclusivo. Era aquilo que Abraão mais amava. Porque Abraão sempre sonhou com isso daí. Nunca teve oportunidade, por exemplo, nunca pensou que iria ter. Agiu com as próprias mãos, entendeu? E teve um filho, entendeu? Que também foi abençoado por Deus. Recebeu aquilo que era de mais precioso para Deus. Com certeza, Isaac foi alguém muito abençoado por um pai amoroso, por uma mãe amorosa, já velhos, idosos, que cuidaram muito bem dele, prepararam ele realmente, entendeu, para tudo aquilo que ele iria enfrentar para a sua vida como um todo. Então Isaac, com certeza, foi muito amado. E Abraão amava muito Isaac, seu Iago. E Deus fez com que isso acontecesse. Semelhantemente, entendeu? Você vê uma semelhança em relação aqui, ó, o versículo 2 do capítulo 22, versículo 2, você tem, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então você tem uma semelhança, por exemplo, né, em relação a João, quando vai falar a respeito do unigênito de Deus, do unigênito do Pai, né, quando vai falar a respeito do Filho, né, unigênito, do Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse termo unigênito pode ser compreendido também como Yahid, porque nesse momento o único filho que importava para Abraão era quem? Era Isaac. Não que ele não amava Ismael, ele amava. E o Senhor abençoou Ismael, mas não era plano do Todo-Poderoso manter a aliança, entendeu, com Ismael. Por isso que realmente o Senhor atendeu, entendeu, a petição de Sara, né, e levou Abraão a se desfazer, entendeu, né, a deixar Ismael sob os cuidados divinos, né, sob os cuidados do Todo-Poderoso. E abrigar, no caso aí, o seu filho Isaac. Então,
Ele fez isso. Só que Deus pediu algo para Abraão. Entregar o seu filho em sacrifício. Eu não disse, entendeu? Mas você vê em vários momentos Abraão oferecendo sacrifícios a Deus em agradecimento, em comunhão a Ele. Era comum Abraão oferecer sacrifício, era comum esses povos oferecerem sacrifícios. E os sacrifícios entregues a Deus são sacrifícios de animais, nunca humanos. E Deus pediu um sacrifício humano, pediu Isaac. E Abraão prontamente recebeu. Obedeceu. Executou. Né? E ainda, entendeu? Num passo de fé, ou numa ação, por exemplo, de esperança, ou tentando convencer Isaac, disse que Deus iria prover o sacrifício. E foi o que realmente Deus fez. Deus bradou e pediu que Abraão matasse Isaac. Você tem isso aqui nos versículos, aqui 11 do capítulo 22. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Então, no versículo 15, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão: disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá até os seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Juntos aí, no caso, Isaac e Ismael, e Deus realmente trouxe aí a Abraão um carneiro que estava ali preso aos chifres num arbusto. E esse carneiro foi oferecido a Deus, no caso em sacrifício em lugar do seu filho Isaac. Então percebam, entendeu, que Deus ele é soberano e poderoso. E mesmo, entendeu, quando muitas vezes ele nos pede algo, entendeu, que é muito precioso para nós, entendeu, né? E ele pede isso de nós, ele pede que nós sacrifiquemos o nosso Isaac, ele pede que nós demos isso para ele pede que nós sacrifiquemos aquilo que nós temos de precioso. Com certeza, entendeu, ele pede isso porque ele tem algo muito melhor. Porque ele realmente vai trazer algo muito maior. Porque ele realmente, entendeu, tem planos muito maiores do que essa perda que muitas vezes nós temos, do que o nosso Isaac, do que o nosso filho, o nosso único filho, do que o nosso único bem, do que aquilo realmente que amamos tanto e recebemos de Deus. Só que isso não quer dizer, entendeu, que o plano dele se finda aí. Não. O plano dele continua. O plano dele se mantém. Então ele mantém, entendeu, o seu plano e sua promessa eterna. E percebemos também, entendeu, né, na expressão que Abraão se utiliza, no capítulo 22 nós vamos ver isso daí, por isso Abraão chamou aquele local de Deus proverá, né, Adonai Ire, né, o Deus provedor, né, porque Deus realmente proveu Abraão daquilo que realmente ele precisava, necessitava. Deus sempre nos provê daquilo que realmente precisamos. Então, em alguns momentos, né, pensamos que tudo está acabado, pensamos que tudo aquilo que Deus realmente prometeu em Deus para nós teve fim. Pensamos que nossa vida se findou. Pensamos, entendeu, que tudo aquilo que está acontecendo conosco, de certa forma, entendeu, prova que tudo aquilo que pensávamos que recebemos de Deus realmente não era dele, era coisa da nossa cabeça, e devemos continuar louvando e buscando, engrandecendo ao Senhor, porque nos equivocamos em relação a Deus, mas Deus, através do seu amor, a sua graça, a sua palavra, ele é o Deus provedor. Ele provê, ele muda a situação, ele muda, entendeu, uma situação de morte em vida, ele muda, entendeu, um sacrifício, né, em alegria. É interessante perceber, entendeu, a alegria que Abraão teve ao ver que não precisou sacrificar Isaac, que foi considerado também amigo de Deus. Abraão, ele foi abençoado por Deus. Deus, ao provar e perceber que Abraão foi fiel numa circunstância tão extrema, entregou, né, a Abraão, reforçou as promessas que ele tinha feito a Abraão e pôde realmente confiar com toda certeza em Abraão em relação àquilo que ele tinha, né, preparado para Abraão, em relação àquilo que ele tinha preparado para a humanidade através de Abraão. Esse livro aqui vai falar algo interessante, né, do Bruce Feiler, né, Abraão, né, uma jornada ao coração das 3 religiões, que todas as religiões monoteístas têm 3 figuras bem carismáticas importantes. Você tem Jesus Cristo, que é considerado profeta, né, que é considerado, né, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Mashiach, o Messias, né, para os cristãos. Você tem Moisés, que não tem essa atribuição para o judaísmo, e você tem,
Mohammed, Maomé, para o Islã. Mas as três religiões que têm diferenças grandes entre si, compreendem Abraão, entendeu, como pai. Tem Abraão como pai, tem Abraão como uma figura também, de certa forma, entendeu, importante. Uma figura que pode ser considerada aí, entendeu, separada. Uma figura que realmente pode ser lembrada. Digno, entendeu, de lembrança. Digno, né, digno de lembrança, digno de, vamos dizer assim, de reverência. Então eles têm em comum, entendeu, essa certeza de que Abraão realmente é o pai. Né? Através de Abraão começou-se, entendeu, todo esse processo de salvação da humanidade, que continua até hoje. Deus não muda. Né? E a promessa que ele fez de Abraão, ela é contínua. As bênçãos que todas as famílias da terra podem ter através de Abraão é contínua. Basta o quê? Aceitarmos o seu chamado. Basta o quê? Acreditarmos naquilo que ele diz. Basta o quê? Nos voltarmos ao Todo-Poderoso. E qual o caminho, entendeu, que nos leva ao Todo-Poderoso? Nós, enquanto cristãos, acreditamos em Cristo. Né? Daquele que realmente o Pai enviou, sacrificou de maneira real, né? Diferente de Abraão, que foi, de certa forma, poupado, mas Jesus não foi, né? O seu Yahid de Deus, o unigênito de Deus, para que todas as promessas iniciadas através de Abraão, em continuidade com o povo de Israel, se tornassem reais e presentes a todas as famílias da terra, para todos de maneira integral. Então, qual que foi o símbolo da aliança que Deus exigiu de Abraão? A circuncisão. Mas ele sabia que de si mesmo ele teria que se sacrificar. Ele teria que entregar o seu filho, ou parte de si, ou si mesmo, de acordo com a Trindade Santa, né, para a salvação de toda a humanidade. Então ele sabia o preço que ele teria que pagar. Então, Abraão era, de certa forma, nesse momento de sacrifício, Isaac era uma representação daquilo que Deus fez de maneira definitiva por todos nós através do seu filho. E outras religiões compreendem, por exemplo, a figura de Cristo. No Islã é Isa, né, é um profeta, e no judaísmo você tem Jesus aí, o Yeshua, como eles abreviam, os mais ortodoxos, no caso aí, como um rabi, como alguém importante em um contexto ali, vamos dizer assim, de dominação romana naquele período, onde nós conhecemos, os judeus conhecem como era comum, e nós conhecemos como no mundo da era cristã. Esse aí, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Basicamente, aí 1h e 20, poucos aí de vídeo, são vídeos extensos. Então, por isso que eu falo, tem que gostar. Então, quem se interessar realmente, entendeu? Eu peço que faça bom proveito em relação a tudo isso que foi trabalhado. Né? São características que não se deve, é impossível, entendeu? Se trabalhar de uma maneira muito exaustiva em relação a isso. O objetivo meu é correr um pouco mais em relação a essa temática. Então, por isso, entendeu, que eu resumo algumas partes e vou recheando de vários outros acontecimentos para ilustrar todo esse conteúdo e trazendo também aí, no caso, né, versículos, né, mensagens que, de certa forma, podem ser aplicados a nós no nosso dia, no caso. Né? O versículo que eu quero trazer, entendeu, final, né, para esse contexto, encontra-se aqui no capítulo 17. No capítulo 17 nós vemos aqui a palavra de Deus. Né? Quando você lê a palavra de Deus, o Senhor falando, capítulo 17, no versículo aqui 1, né, na parte B, diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, a expressão que é El Shaddai. El Shaddai significa aquele Deus que tem todo o poder, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que detém, entendeu, todas as coisas. Não é como qualquer outro Deus, ou divindade, ou deidade, ou algo atribuído, por exemplo, a alguma imagem, ou algo que se explica, por exemplo, a algo sobrenatural. Né? Não. Ou uma extensão, por exemplo, de sua vontade, não. Ou algo pertencente, por exemplo, a uma nação, né, voltado ao interesse de uma manutenção social, não. Entendeu? Era o Deus Todo-Poderoso.
Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, perceba, entendeu? A promessa que o Todo-Poderoso fez com Abraão, nesse contexto, nesse momento. Como que Deus realmente ele realiza algo sobrenatural. E sempre vai reafirmando essas promessas, no caso aqui. Né? Promessas eternas, desde o início, quando Deus chama, entendeu? Abraão, né, para fora, né, da sua terra, para uma terra que ele iria mostrar, ele fala a respeito dessa descendência, ele fala a respeito de tudo aquilo que ele iria fazer através de Abraão, e ele realmente fez. E não errou. A certeza que realmente que Deus não errou, e isso com certeza trouxe uma grande satisfação para o Todo-Poderoso, foi o quê? Que Abraão, ele correspondeu a esse chamado. Abraão obedeceu, Abraão foi fiel, Abraão não negou seu filho, Abraão amou mais a Deus do que o seu próprio filho, do que a si mesmo, do que os seus bens. Então, tudo isso daí significa o quê? Que Deus não errou em relação ao seu chamado, em relação às promessas. Então, Deus, ele realmente, quando ele traz algo para alguém, né, quando ele confia, quando ele traz confiança, quando você recebe bênçãos de Deus, quando ele muda a sua história, quando você percebe, entendeu, que realmente está agindo, promessas de Deus se cumpriram na sua vida, naquilo que o Novo Testamento vai chamar de rema, em contrapartida a logos, que seria o plano de salvação universal, né, o total, o absoluto, rema, aquilo que é específico. Então, quando Deus traz isso para você, com certeza, entendeu, ele sabe, né, ele confia, ele deposita a confiança nele, na verdade, em você, né, na esperança de que você obedeça a ele, na esperança que você seja grato, na esperança que você corresponda a esse amor, a essas bênçãos que ele realmente te entregou. E quanto mais você corresponde, quanto mais você obedece, mais, entendeu, ele pode, de certa forma, também liberar graça, bondade, misericórdia, amor à sua presença, e bênção e prosperidade para a sua vida. Prosperidade em todos os sentidos. No sentido de shalom, paz, saúde e prosperidade. No sentido de ter uma vida com abundância, como o próprio Cristo, Mestre, o Senhor, disse. Não uma vida simplesmente, entendeu, voltada ao mundo espiritual. Nós não somos só seres espirituais, etéreos, né? Não, somos de carne e osso também. Somos interligados. Né? Há uma guerra entre a carne e o espírito, a Bíblia apresenta, descreve isso daí, sim, entendeu? Né? Logicamente, não é fácil. O próprio Cristo disse que o caminho, entendeu, é difícil, é estreito, é tortuoso. Só que não se pode negar, né, a bondade do Senhor. Não se pode negar o fato de que Ele realmente pode mudar a nossa situação. Ele realmente pode mudar a nossa história. Ele realmente está disposto a confiar em nós, desde que nós também confiemos nele. Desde que nós também nos entreguemos a Ele. Aí sim, Ele vai delegando tudo aquilo, entendeu, que é de sua vontade para nós. Tudo aquilo que devemos realizar para Ele de acordo com a sua vontade. E fazer a vontade de Deus não é simplesmente entregar folheto para quem está passando na rua. Não é simplesmente isso, entendeu? Isso é bom. Esse projeto evangelístico é bom. Fazer o apelo para alguém aceitar Jesus, isso é ótimo. Mas fazer a vontade dele é ser testemunho para as outras pessoas em relação àquilo que nós somos. Esse é o grande desafio para mim. Esse é o grande desafio para aqueles que buscam o Eterno Todo-Poderoso. Esse é o grande desafio para aqueles que se dizem cristãos. Ser testemunho, fazer a diferença, ajudar entre o próximo, se compadecer do próximo, se compadecer daqueles que choram, se condoer, orar por aqueles que precisam, necessitam, auxiliar, não reter só para si, mas trazer também para os outros. E ser feliz, ser contente, grato. Percebam, entendeu, que o Senhor, ele no contexto, por exemplo, de travessia do povo de Israel no deserto, ele recriminou o povo de Israel pela murmuração. E também porque o povo não era grato também a ele.
O efeito de você não ser grato a Deus, a consequência de você não ser grato a Deus é murmuração. É você murmurar, é você se revoltar, é você agir contra, entendeu? A Deus, porque Deus não está sendo suficiente para a sua vida. E isso acontecia, entendeu, com Israel naquele momento. Então percebe que quanto mais murmuravam, quanto mais eram ingratos, né, quanto mais se voltavam, entendeu, contra aquele que estava dando a eles a oportunidade de serem realmente um povo forte, separado por Deus, por um único verdadeiro Deus, quanto mais eles eram ingratos, menos eles recebiam de Deus, mais eles passavam por problemas, porque realmente Deus se incomoda, se entristece com o coração ingrato. E quantas vezes nós somos ingratos? Com as bênçãos de Deus, aquilo que nos entrega. Então, a chance que nós temos de receber mais a respeito do Senhor, e mais não só em relação a bênçãos, mas em relação a amor, em relação à sua presença, em relação a tudo aquilo que nós realmente necessitamos e precisamos, está aqui. Sermos gratos e agradecermos e correspondermos aquilo que Ele realmente faz conosco. Não que nós iremos corresponder totalmente, não é isso, não somos justos. O que nos justifica é a graça do Senhor, que nos leva a Ele, né? Que nos leva, entendeu, a obediência, que nos leva, entendeu, a um compromisso real com Ele, a ação realmente do Espírito Santo, porque não temos nada de bom a Ele que realmente vai transformando. Mas Ele nos transforma em coisas boas, Ele nos justifica, Ele nos leva, entendeu, a uma ação, vamos dizer assim, boa, confiável. Há um relacionamento sincero entre nós e Deus, né? Através da ação do Todo-Poderoso, sim, mas há algo sincero, não é algo autômato, entendeu? Você não sabe o que está fazendo, não, você sabe. E isso que, de certa forma, garante esse relacionamento com Deus e tudo aquilo que Ele tem realmente para nos oferecer. E não podemos perder a chance de receber aquilo que Deus tem de melhor para nos oferecer. E Deus é um Deus provedor, que promete, né? Que diz realmente que irá fazer, por mais absurdo e impossível que seja. Palavras que podemos receber através de uma pessoa, através da própria palavra, através de uma pregação, através daquilo que o Senhor fala no nosso coração, enfim, mas que vai se cumprir, que vai se realizar, por mais incrível que apareça, por mais absurdo que seja. A Bíblia, testemunhos atuais, vamos citar aí vários testemunhos de várias pessoas aí que receberam presentes de Deus em suas vidas, em vida. E aqueles que não receberam, olha, entendeu? A vida já é um grande presente. Entendeu? Deus não é injusto em relação à sua ação sobre nós. E com certeza, entendeu? Ele há de nos recompensar, tanto em vida quanto depois da morte. De qualquer forma, entendeu? Aquilo que Ele realmente nos entrega é eterno. Essa é a nossa grande alegria e expectativa, que é a salvação. Mas insisto em dizer que Deus, Ele é bom. E a sua bondade, assim como a nossa fé, não deve, entendeu, simplesmente ser uma fé morta, simplesmente uma fé, sou justificado pela fé, então tá bom, entendeu? Aquilo que fizer para Deus agora é lucro. O apóstolo Paulo mesmo condena isso daí. Agora você vai superabundar no pecado, vai continuar errando no pecado? Pelo contrário. E o apóstolo Tiago ele vai afirmar também que, né, a fé ela só é viável através das obras. Da mesma forma, entendeu? Deus, ele só tem o título de bom, ele só é considerado bom, e realmente ele é bom. Davi, ele compreendeu isso daí e disse que as suas misericórdias duram para todo sempre. Olha, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para todo sempre. Ele é bom. E o fato dele tão simplesmente ser bom, as suas misericórdias duram para todo sempre, né? A certeza de que realmente Ele é isso que Ele diz, são as suas ações. Né? É aquilo que Ele realmente nos traz. Basta nós realmente nos rendermos a Ele, nos voltarmos a Ele. E o apelo dele continua a nós fazermos parte aí dessa grande família de Abraão. Obrigado, pessoal. Shalom a todos. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aí para a próxima depois, em breve. Obrigado, pessoal.